Estamos no ar! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Psicologia nos Autos do Processo com a doutora Liliane Santi. Eu sou o JP Matias, João Paulo Matias, me chame como quiser, e eu sou especialista em marketing jurídico. Estou nesse projeto aqui com a doutora Liliane para trazer essas questões que vocês têm dúvidas a respeito de psicologia jurídica, e hoje nós vamos falar sobre depoimento especial. Lembrando você que você tá chegando agora, se inscreva aqui no canal da doutora Liliane, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha esse conteúdo que é de muito valor e deixa o seu comentário, né? Nós queremos agradecer aí toda a audiência do último episódio, dos últimos episódios, dos primeiros 2 episódios, os comentários, vocês que estão participando, compartilhando e ajudando esse trabalho tão bonito da doutora Liliane a chegar mais longe. É isso que a gente quer com este projeto fazer com que vocês tenham cada vez mais consciência e informação a respeito da psicologia jurídica. E eu já vou falar com ela aqui, doutora Liliane. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pelo convite para estar aqui participando do projeto com a senhora. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Agradeço a todos e a todas que estão comentando ali nos outros episódios e que estão me fazendo perguntas muito pertinentes pelo WhatsApp. E aí nós pensamos nessa pauta porque tem sido dúvida de muitas pessoas. Então hoje nós vamos esclarecer sobre depoimento especial. Perfeito. Mais uma vez falando também sobre o livro da doutora Liliane, Alienação Parental Como Ela É. É um livro maravilhoso. Você que tem... tá lá, tá aparecendo ali do lado. O Douglas já fez até a arte ali. Muito legal esse livro. Referência na área. Então você não pode deixar de ter esse livro. Tem poucos exemplares. Quem quiser, entre em contato. Ou aqui embaixo pode fazer um comentário. A doutora Liliane está sempre respondendo, na medida do possível, claro. Ou entrar em contato diretamente com os canais de contato dela. Beleza? Vamos falar então hoje sobre essa questão tão importante. E já vou mandar a primeira pergunta aqui, doutora. Vamos ser bem objetivo. Qual é a diferença de escuta especializada e depoimento especial? Vamos destrinchar isso, doutora. Pergunta excelente, JP. Escuta especializada é feita num primeiro momento quando uma criança ou um adolescente revela ou que foi vítima de uma violência ou que presenciou uma violência. Essa escuta é feita pela rede de proteção, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar. Ela tem como objetivo amparar essa criança e fazer recomendações, sugestões. Por exemplo, precisa urgente de um médico psiquiatra, precisa passar por um acompanhamento psicológico urgente, porque a criança ficou traumatizada. Então, ela não tem o direito ao contraditório, ou seja, a parte acusada nem sabe o que está acontecendo, não sabe que a criança foi ouvida, não tem direito de fazer nenhuma pergunta porque sequer está sabendo. E uma escuta para ver o que se fará de proteção a essa criança. Diferentemente do depoimento especial, que aí sim a parte vai ser informada, então vai ter um processo, né? Uma criança relata que foi vítima ou que presenciou uma violência, seja doméstica ou intrafamiliar ou em qualquer outro espaço. Vai ser feito um boletim de ocorrência e os trâmites ali legais, e vai ser agendado um procedimento chamado produção antecipada de provas. Para que serve a produção antecipada de provas? Para que não demore muito e essa criança ou adolescente não se esqueça daquilo que está relatando. Porque às vezes a criança é muito pequena e quando for chegar o dia de fazer o procedimento já não lembra mais ou não tem mais condição de contar. Então, mas mesmo tendo esse nome, né, produção antecipada de prova, infelizmente tem demorado bastante, né? Às vezes demora 2, 3... Estou em um processo de 5 anos, ou seja, não vai ter mais condição de se lembrar, porque a criança tinha 3 anos, então seria impossível. Mas neste procedimento, que é o que nós vamos falar hoje,
a pessoa tem o direito de estar com um advogado, com um assistente técnico, e aí sim acompanhar em tempo real o depoimento dessa criança ou desse adolescente. Nesses casos, doutora, todo o processo onde tem essa questão da criança ou do adolescente acompanhar uma violência ou mesmo ser violentado, o juiz já pede, né, o juiz ou quem na verdade é o Ministério Público. Ministério Público, bem lembrado, o Ministério Público pede automaticamente o comparecimento de um profissional da área ou depende da situação? Vai solicitar, porque nós temos a lei 13.431, que é de 2017, se criou esse procedimento chamado depoimento. Primeiro ele tinha um nome de depoimento sem dano, depois mudou para depoimento especial, porque, queira ou não, terá danos, né, emocionais, relembrar uma violência, ou em alguns casos em que pede para mentir, né, para fazer prova num processo, também está sendo uma violência contra essa criança. Antigamente era o próprio juiz que fazia, a criança ia ali na sala de audiência, Ministério Público, juiz, advogados, faziam pergunta para a criança ou para o adolescente. E nem sempre eles sabiam nem os termos jurídicos, não sabiam nem o que estava sendo perguntado. E ficava muito aversivo ter ali junto naquela sala tantos operadores de direito e inclusive quem a criança estava acusando. Ficava constrangedor. Então, desde 2017... foi criado esse procedimento. Vou falar um pouquinho como funciona, não sei se você já tem questões aí, mas vou me explicar um pouquinho para a gente poder dar continuidade. Agora, não mais a criança é indagada diretamente pelo juiz, nem pelo promotor, nem pelo assistente de acusação, que é alguém contratado, né, que pode ou não ser contratado por quem está acusando, e advogado de defesa e assistentes técnicos. A criança ou adolescente ficará numa sala, tipo nós dois aqui, com uma câmera e um gravador. Então, vai acontecer neste ambiente da criança apenas com um profissional, que naquele momento é chamado de entrevistador, que pode ser um psicólogo ou pode ser alguém do serviço social. Então, naquele momento, não fala, o psicólogo, o assistente social, a entrevistadora ou o entrevistador. Essa pessoa vai explicar, né, para a criança ou adolescente que tem uma câmera, que esses operadores de direito, esses outros atores do processo estão em uma outra sala, ou no fórum, ou se está sendo virtual, cada um está na sua casa ou no seu escritório, mas que estão assistindo em tempo real. Quem estiver na sala de audiência vai estar no monitor, olhando e ouvindo pela caixa de som. Quem estiver no escritório vai estar olhando no computador, no notebook. Quem está no celular vai estar olhando no celular em tempo real. Porque depois, a gente vai falar um pouquinho do rito, né? Mas assim, antecipando, depois de um momento que se chama pausa, que a criança terminou essa livre narrativa, daí abre para os operadores do direito fazerem as perguntas, que são adaptadas para a faixa etária daquela criança ou daquele adolescente. Então, a entrevistadora vai filtrar se aquela pergunta não está sendo invasiva, se não está sugestionando, né, se não está distorcendo as coisas, e vai refazer em linguagem adequada as perguntas do Ministério Público, do juiz, do assistente de acusação, do advogado de defesa e do assistente técnico. Essas perguntas são enviadas em bloco, ou seja, de uma vez só, né? Então, esta é a diferença. Existe a escuta especializada, não tem ninguém vendo. Só quem está ali com a criança ouvindo naquele primeiro momento para dar um, entre aspas, pronto-socorro. O depoimento especial acontece depois com as pessoas assistindo, embora não perto da criança. Bom, maravilha, bem explicado, né? Eu ia entrar nesse assunto dessa lei mesmo, da 13.431, que é de 4 de abril de 2017, mas o fato é, de tudo que a senhora falou aqui, da infraestrutura necessária para acontecer essas entrevistas, isso acontece na prática, doutora? Sempre tem essa disponibilidade da infraestrutura física,
as questões tecnológicas de câmeras e a possibilidade de todos assistirem. Isso é oferecido na prática? Infelizmente não, né? A prática é diferente da teoria. Embora, né, tenha sido dado um prazo de 1 ano, ou seja, até abril de 2018, todos os fóruns deveriam estar adequados. A gente ainda vê que muitos fóruns não têm a sala para o depoimento especial. Os que têm são equipamentos muito precários. O som é de péssima qualidade. Se você está junto na sala de audiência, a caixinha de som é tão ruim, não dá. Tem que pedir para interromper, para fazer de novo, para a entrevistadora refazer a pergunta. Às vezes o microfone está longe e não chega onde está a criança. Às vezes não tem uma poltrona, tem apenas um sofá que está longe. Então, assim, o pessoal ainda, infelizmente, em alguns lugares, não se adequaram. E a gente tem que pedir para parar. Não estamos ouvindo. Ah, mas o microfone não chega lá. Então, traz o sofá para perto. Ah, e a câmera está grudada aqui no notebook. Ah, então leva o notebook e fica meio no colo, porque nós não estamos conseguindo ver a expressão facial dessa criança ou desse adolescente. A gente gostaria de ver. Às vezes está fora do foco. Então, assim, infelizmente, tem lugares que não tem condição ainda que a entrevistadora sequer tem um fone de ouvido e é necessário para a criança não ouvir as perguntas. Então, embora, né, seja desde 2017, ainda hoje tem comarcas que não tem e outras que estão com equipamento muito precário. No momento que nós estamos gravando este episódio, então são 8 anos que a lei já... um pouco mais de 8 anos, né? Que a lei já está em vigor. Uhum. Tinha 1 ano para se adequar e tem lugares ainda que não são adequados, trazendo, obviamente, uma dificuldade tremenda para o profissional fazer o seu trabalho. Tem que ir em outra comarca. Tem algumas comarcas pequenas que precisam ir na comarca vizinha, porque realmente não tem uma sala para fazer isso. Tem que ir com a criança para outra cidade. Bom, você que é profissional da psicologia jurídica e que passa por esses problemas, comenta aí embaixo, vamos fazer um barulho aí para o pessoal realmente adequar e dar condições para o profissional trabalhar, porque a gente está falando de um assunto muito sério aqui, a gente está falando de entrevistas e, na verdade, do depoimento especial, que é algo que é muito importante dentro do processo. E lembrando também, a doutora Liliane falou aqui das questões, além das questões de processo e tudo mais, da questão da criança, como ela fica depois de passar por tudo isso, e isso foi relatado amplamente por ela no primeiro episódio. No primeiro episódio tem um trecho lá que a doutora Liliane fala sobre essa questão de como fica a criança, dos danos causados, que às vezes causa para o adulto. Eu também comentei isso na hora. Às vezes o adulto fica com problemas posteriores pelo estresse do momento. Então vamos imaginar a criança de por volta de 6 anos, 5 anos, 12 anos que seja. Isso traz uma questão psicológica muito complicada e a doutora Liliane fez um comentário também de como esse acompanhamento depois é às vezes menosprezado, né? É importantíssimo o acompanhamento posterior. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, doutora? Às vezes, né, no protocolo brasileiro de entrevista forense, que decorre de um protocolo chamado protocolo NIT, né? Então as ideias foram pegas ali e trazidas para o protocolo brasileiro, diz que tem que ter um bom encerramento. Então, assim, você não pode do nada cortar e a criança ir embora e entrar outra criança. Você precisa, trazer assuntos neutros para o depois do depoimento, para deixar essa criança um pouquinho mais confortável, deixar ela ali na sala lúdica, brincar um pouquinho, se for um adolescente, daí perguntar se quer tomar uma água, né, tal. Porque a criança passa por esse momento que é traumático para ela, como eu disse, né? Ou se ela sofreu mesmo a violência, isso é horrível, é revitimizante, não tem como ele realmente ter aquele anterior nome, né, do depoimento sem dano, porque causa dano, não tem como. Ou se a criança está contando uma mentira a pedido de alguém, ou está induzida, né, não se lembra, meu pai passou a mão, mas eles não sabem que situação que foi, se era dando um banho, passando uma pomada, limpando, às vezes um bumbum que a criança fez cocô, passou um lencinho, né, a criança não se lembra. De qualquer forma, é uma violência. Então, sempre que possível, né, um acompanhamento terapêutico posterior ao depoimento especial, porque essa criança vai ficar mexida.
né? Os maiores, os adolescentes, sabem que produziram prova. Então, às vezes, está produzindo prova contra a mãe, contra a avó, contra avô, contra o pai, de uma coisa que a criança sabe, o adolescente sabe que não aconteceu. Os menores, às vezes, não têm noção, ficam só mexidos pela situação, por ir e falar. Então, se possível, né, um acompanhamento psicológico para a gente pensar, né, em deixar essa criança e esse adolescente confortável depois. Ótimo. Muito bom, né? No episódio 1, então, como eu disse, tem uma ampla explanação da doutora a respeito disso. E hoje ela falou mais um pouco também, é sempre importante reforçar. Doutora, no artigo 11 da mesma lei está escrito que o depoimento especial reger-se-á por protocolos e sempre que possível será realizado uma única vez em sede de produção antecipada de prova judicial, garantindo a ampla defesa do investigado. Doutora, essa ampla defesa do acusado, na prática, é garantida? Depende, né? O termo legal é sempre a prática e a teoria, né? O termo legal da ampla defesa é o acusado estar ali com seu advogado. No depoimento especial, nem sempre o acusado está, porque uma das primeiras perguntas que se faz para criança e para adolescente é: o fulano, né, o acusado, está nos ouvindo, está te vendo. Tem algum problema ele estar te ouvindo e te vendo? Porque se você falar que sim, essa pessoa tem que sair. Via de regra, tem problema sim. Não quero que ele me veja, não quero que ele me ouça, quero que saia da sala. Se for numa sala virtual, simplesmente derrubam, né? Tiram da sala, a pessoa não vai mais nem ouvir, nem ver. Se for no escritório do advogado, vai pedir, doutor, pede para o fulano sair. E aí tem que garantir que saiu, mostra a câmera, saiu mesmo, tá lá fora. Então, o acusado não ouvirá e nem verá, né, o que a criança está falando. E esta ampla defesa para o judiciário é ter o advogado ali ouvindo e depois dessa pausa fazer algumas perguntas de esclarecimento. Qual é o problema? Que eu não acho que isso é ampla defesa. O problema é que é cerceado as perguntas, né? Então, o Ministério Público pergunta o que quiser, às vezes perguntas invasivas, perguntas que está sugestionando. Por que, JP? Não pode, de forma alguma, a entrevistadora ler ou falar sobre o que consta na peça acusatória. Então, tem uma acusação de tal coisa. Ela não pode dizer, eu li ali no processo que o teu tio, ou teu pai, ou teu avô, ou tua mãe, o padrasto, fez tal coisa com você. Não pode, isso é proibido. Não pode, de forma alguma. Muitas vezes, quando abre as perguntas, o Ministério Público vai falar, mas ela não disse sobre a festa que foi com o padrasto e o padrasto entrou na piscina, não sei o que, não sei o que. Não poderia fazer esse tipo de pergunta. A entrevistadora aceita, porque é do Ministério Público. O Ministério Público faz 10 perguntas horríveis que não deveria, e a entrevistadora anotando. Juiz faz pergunta também. Quando chega a defesa, para perguntar assim, mas quem mais estava em volta da piscina quando você estava com o padrasto? O juiz. Isso não interessa. Já falou que o padrasto... Não, mas a gente quer saber se tinha adultos. A gente quer saber quem estava. A mãe não estava ali junto? Não vou deferir. Fala lá para a psicóloga, entrevistadora, não faz essa pergunta, não. Essa não. Então, assim, tudo que a defesa pergunta é indeferido. Então, assim, isso é ampla defesa? Se quem está acusando pode formular 10 perguntas, as piores possíveis, que vão, inclusive, contra o que diz ali, né, que não pode relembrar a criança, por que a defesa, quando vai fazer uma pergunta para esclarecer, indefiro? Ou então a própria entrevistadora que aceitou aquelas perguntas fala assim, essa eu não posso fazer, porque não tem nada a ver. Se tava a mãe e mais 3 irmãos do lado de fora e a avó e o vô sentado na beirada da piscina. Isso daí eu não vou perguntar. Então, assim, é uma ampla defesa relativa, vamos dizer, né? Mas é o que temos. Como que a defesa faz, então, num caso desse, doutora? Ela
Tem que driblar isso? Como que funciona? É difícil, porque aí depois dessa prova, né, se o Ministério Público denunciar essa pessoa, que a pessoa ainda não está denunciada, isso aí está dentro ainda do inquérito, né, a produção antecipada de prova. Se o Ministério Público, depois que a criança falar, o adolescente falar, resolver opinar por denunciar, vai acontecer o processo. E aí vai ter que arrolar testemunhas. O grande problema é que essas testemunhas, por exemplo, estava lá a mãe, o tio, a avó, não sei o quê, são todos da família daquela pessoa. Então, quem está sendo acusado não vai conseguir ter aquelas pessoas para ser suas testemunhas. Então, via de regra, é difícil, porque a pessoa tem que fazer prova contra uma coisa que não fez e dependendo do familiar do outro, ou seja, difícil. Ou dependendo, às vezes, de terceiros que falam, eu não quero me envolver. Eu vi que estava cheio de gente, eu vi que você nem entrou na água, eu vi que você ficou o tempo todo na churrasqueira, mas se sabe como é que é, né? Processo judicial, depois a gente vai ser testemunha, não quero ir, não gosto de ir no fórum, você me desculpa, eu não quero me meter. A pessoa não consegue testemunha. Teoricamente a pessoa não poderia mentir na frente do juiz, né? Mas... E nem deveria recusar ser Exato. testemunha de uma coisa, de um fato que ela presenciou. Mas na prática... E falar só do fato, né? Falar exatamente o que ela presenciou. Maravilha, né? São dificuldades, né? A defesa às vezes enfrenta. Mas é isso, nós conhecemos grandes advogados que já viraram o jogo em vários casos, né? Mas, vamos falar do artigo 12 então, doutor. No artigo 12, nós lemos que o depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento. Procedimento 1, né? Os profissionais especializados esclarecerão a criança ou adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os seus procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais. Nas audiências, agora uma pergunta, desculpa. Nas audiências, a senhora percebe que essas normativas legais são cumpridas? Quase nunca. Principalmente uma que acho que 99% nunca, é o direito de ficar calado. Está expresso aí na lei que a criança e o adolescente têm o direito de não falar. Você tem o direito de ficar quieto. Ninguém fala isso. Pelo contrário, muitas vezes fala assim, é importante você lembrar, é importante você falar. Não é importante, porque a lei trata exatamente da livre narrativa, do que a criança trouxer. Você sabe o que você veio fazer aqui? Não. Porque se a criança fica calada, ela não produz provas, né, contra o acusado. Às vezes a criança não quer produzir provas, às vezes a criança sabe, um adolescente que sabe que não apanhou, mas daí, sei lá, tava numa briga de partilha, ou uma madrasta nova, ou a criança sabe que mentiu e daí se arrependeu e não quer falar mais. Se fala, você tem o direito de ficar calado, e a criança, eu quero o direito de ficar calado, eu não vou falar nada, ela não vai produzir prova. Se não falam isso e a criança produz a prova, ninguém tá nem aí com o emocional dessa criança depois. Porque a criança vai se sentir culpada, envergonhada de voltar na casa. Então, assim, acusa a madrasta de colocar remédio para dormir na sopa. Tá? Eu tomo a sopa que minha madrasta faz, eu durmo. Acho que ela tá me drogando. Daí a criança se arrepende. Não vou falar nada. Mas se a criança fala, é importante você falar, você tem que falar. Por que você tá aqui? Você tem que... Que cara que vai voltar depois na casa da madrasta e vai dormir lá no final de semana? Então, assim, os profissionais precisam levar a lei a sério, fazer o protocolo tal qual. Você tem o direito de ficar quieto. Você quer falar ou não quer falar? Não, eu não quero falar nada. Então tá bom, boa tarde, pode ir embora. Excelência, não quis falar, tá? Mas a gente não vê. A gente vê o contrário. Hoje é teu dia.
hoje foi marcado, você já esperou tanto tempo para falar, então conta pra gente. Aí faz até uma voz diferente. Não é isso que diz a lei. Porque se a criança não fala, ela não produz provas. Se não existe provas, aí é o famoso indúbio pro réu, né? Exato. O que a senhora já comentou outras vezes que, por vezes, não é respeitado, né, o indúbio pro réu. Pois é. Bom, essa questão é bem polêmica, a gente pode depois desenvolver um outro episódio para falar dessas questões aí, né? Mas já no artigo 12, doutora, no inciso 4º, né, está escrito o seguinte: findo o procedimento previsto no inciso 2, no inciso 2, né, no caso deste artigo, o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a permanência de perguntas complementares. A pertinência. Perdão, errei aqui. A pertinência de perguntas complementares organizadas em bloco. Bom, aí vai a pergunta, né? Via de regra, depois de ler o artigo aqui, o artigo 12, via de regra, os juízes consultam os assistentes técnicos? E nos explique o que são perguntas em bloco. Essa questão de consultar o assistente técnico já deu polêmica já, né? Pois é. Perguntas em bloco, né? Eles querem que façam todas de uma vez. Então, ou a entrevistadora estará com um notebook ali, ou ela vai até a sala de audiência. Às vezes a sala é perto, ela deixa alguém ali, uma colega, alguém do serviço social com a criança ou adolescente, e vai com uma prancheta anotar, ou ela está com um ponto no ouvido e vai ficar ouvindo e anotar. Em bloco é porque todo mundo vai fazer as perguntas, porque será a última vez, né? Só tem esta oportunidade dela voltar a perguntar para a criança ou para o adolescente. Claro que se tiver uma revelação, nossa, uma coisa que nunca foi falado, talvez ela possa falar para o juiz: olha, excelência, isso aqui, né, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Mas via de regra é uma única vez. Então, em bloco, todas do Ministério Público, todas do juiz, todas da assistente de acusação, todas da defesa. O assistente técnico, embora tenha previsão legal, está escrito na lei que o juiz tem que consultar o assistente técnico, assim que inicia, eles, via de regra, falam o seguinte: o assistente técnico não vai poder se manifestar. O assistente técnico vai ter que mandar as perguntas para o advogado. O assistente técnico não pode falar. É muito raro, eu acho que assim, vamos botar em 100 depoimentos especiais, um juiz me pergunta: a senhora tem perguntas? 1 em 100. E olhe lá. Então, a gente já deixa combinado com o advogado, né? Se eu estou do lado, com papel, se a gente está todo mundo presencial, estou com papel e escrevo: pergunta tal coisa, não pergunta nada, fala sem perguntas, excelência, isso aqui está suficiente, ou pergunta tal coisa. Lógico que a gente já leva uma série de perguntas, vamos, sei lá, quando aconteceu isso, eu estava com meu gato. Daí a gente já sabe que o gato tinha morrido há 3 anos atrás. Daí, né, porque a gente entrevista a pessoa antes. Olha, mas que gato que era? Esse gato não tinha morrido? Que ano que morreu o gato? Então, assim, nós já temos algumas perguntas prontas, já encaminhadas, inclusive pelo WhatsApp, porque se o juiz falar no chat, é muito rápido, JP, muito dinâmico, não tem tempo de você ficar digitando uma por uma. Então, a gente tem que ter algumas prontas para já jogar ali, para a entrevistadora voltar a formular essas perguntas. Então, respondendo, quase nunca, raridade, o juiz dar o direito do assistente técnico fazer perguntas. Tem que fazer via advogado. Ficam todas as perguntas como sendo do advogado. Interessante. Bom, doutora, eu queria falar sobre o seu artigo, né, no Jus Brasil. A senhora tem artigo no Jus Brasil, tem artigo no Migalhas também. E esse mesmo artigo está nos dois, né? Está nos 2 portais, é isso? Está nos 2, está num capítulo daquele livro Conhecer Você, né? Que eu escrevi um capítulo. Vai sair também na revista do IBDFAN, eu acho que em outubro, né? Vai ser um livro que o pessoal está organizando sobre a entrevista prévia no estado de São Paulo.
Ótimo. Bom, então esse artigo ele é denominado Entrevista Prévia ao Depoimento Especial no Estado de São Paulo, seus desdobramentos e graves consequências para os vulneráveis e para os acusados. Abre um pouco esse pensamento aqui pra gente, doutora, por favor, em relação a esse artigo. Na lei, não há previsão de entrevista prévia. Mas no estado de São Paulo, o único estado da federação que tem a tal da entrevista prévia, deveria ser para ver se a criança tem condições emocionais e cognitivas para depor e para o entrevistador ver se essa criança tem alguma necessidade especial. Por exemplo, a Pericine, né, que você conhece, a Denise, ela estava comentando esses dias que a criança era surda e a criança precisava de linguagem de sinais e ninguém tinha verificado isso antes, né? E foi lá para o depoimento. Isso era em outro estado, né? Foi para o depoimento e ninguém tinha avisado isso. Então, deveria ser a entrevista prévia para esse objetivo. Olha, a criança não fala português, né? Está tramitando aí sobre Convenção de Haia, a criança é dinamarquesa, nós precisamos de um tradutor, ou a criança tem problemas cognitivos sérios, a gente não vai conseguir colher o depoimento. Deveria ser para isso. Mas o que se tornou no estado de São Paulo? Infelizmente, na grande maioria dos fóruns de São Paulo, se transformou num estudo psicológico sem a presença do acusado. Então, participa dessa entrevista quem está acusando e a criança juntos. E ali já é relembrado tudo que aconteceu. Então, assim, via de regra, né, os responsáveis, pai ou mãe ou avô, quem está acusando? Olha, então, faz 6 meses, faz 7 meses, fulano estava na casa do cicrano e daí aconteceu uma situação no churrasco dele ter chamado ela para o banheiro lá do fundo, passado a mão, ou então, se é um menino, o fulano baixou as calças dele, pôs a mão, vai contar junto com a criança e com o adolescente. Isso já relembra ou isso exige que a criança ou adolescente mantenha um pacto de lealdade em caso de uma acusação falsa. Se o espírito do depoimento é livre narrativa, como é que se produz uma avaliação, né, junto com quem está acusando? Então, fica uma situação difícil, porque não tem previsão legal de relatórios. Pode ler a lei, ninguém fala assim, faça uma entrevista prévia e depois faça um relatório contando tudo o que aconteceu na entrevista prévia e suas opiniões antes do depoimento. Isso é quase que uma condenação, porque vai vir um relatório, eu já peguei relatório de 40 folhas, 26 folhas, que às vezes a técnica que vai entrevistar vai na casa junto, isso aconteceu. Não vou falar a vara, mas tem pessoas aí que conhecem e sabem onde tem acontecido isso. Vai com o assistente social junto para conhecer o contexto da casa. E depois sai um laudo enorme. Nós entrevistamos os outros irmãos, nós fomos na escola, como se fosse um estudo psicossocial. Mas não é. É uma coisa para saber assim, criança está apavorada, a criança está apresentando, quando você fala do fato, a criança, está vomitando, está fazendo xixi, ou a criança consegue falar, a criança está extremamente traumatizada. Como está a condição emocional dessa criança? Ela consegue, ela quer participar? Você explicou que vai ser gravado? Você explicou que terão pessoas assistindo em tempo real e que depois vão fazer perguntas? Era só para isso. Mas sai um relatório contando a história desde quando fulano conheceu cicrana e daí namoraram e casaram. E não é um estudo, gente, não é.
Na verdade, nem deveria ter um relatório. Deveria apenas ter uma linha. A criança está apta a prestar o depoimento, não precisa de terceiros, não precisa de tradutor, não precisa de intérprete de Libras, não precisa de nada, está apta. Mas deveria ser feito 15 minutos, 20 minutos antes do depoimento especial. Não com uma data especial agendada 1 mês, 2 meses antes. Porque isso só serve para relembrar. Isso só serve para vir uma condenação prévia. A criança ficou ali assustada quando a mãe disse, não sei o que lá. Então parece que essa criança realmente foi molestada porque há indícios de que foi. Ninguém pergunta se ela vai passar pelo depoimento especial. Para que um relatório? Já com percepções do entrevistador. O entrevistador não está nem na função de perícia. Não é uma perícia porque está excluindo o acusado. Então, como que você vai fazer um documento opinando, sendo que ninguém mandou opinar e nem tem previsão legal para isso? Então, essa é a grande crítica aí desse artigo que eu escrevi, mas que, repito, né, já repeti isso diversas vezes, os criminalistas não estão se unindo, deveriam chegar até a OAB e derrubar essa normativa do Estado de São Paulo, porque as pessoas estão sendo condenadas porque já vem um estudo prévio, sendo que o acusado ou acusada também, né, mulheres, foram excluídas e esse próprio relatório já forma uma convicção, porque quem lê fica contaminado pela leitura. A senhora, porventura, recebeu alguma crítica em relação a esse artigo? Alguém tentou te contradizer em relação a isso? Ou ser contrário? Ou a senhora recebeu amplo apoio de todas as pessoas que estão envolvidas no judiciário? Como que foi a repercussão desse artigo em relação a isso? Amplo apoio e surpresa de profissionais de todos os outros estados. Sejam entrevistadoras, entrevistadores, né, que eu conheço diversos e a gente troca, né, informações, e operadores do direito. A pessoa fala assim, como assim? Vai antes, agindo uma data para ir lá? Fica lá quem está acusando, contando a história? Mas sai relatório. Depois o juiz manda quem é assistente técnico se manifestar sobre aquele relatório. Mas peraí, mas não foi um estudo, a outra pessoa foi excluída. Tá tudo errado. As pessoas ficam assustadas, desacreditadas, até que a gente mostra ali a normativa e diz, olha, existe, tá? É verdade, mas assim, eles brincam e falam assim, só existe no mundo jurídico de São Paulo. Eu fiz essa pergunta exatamente, eu tô até vendo aqui, ó, tem os comentários, né, lá. Eu fiz essa pergunta, doutora, exatamente porque assim, o artigo, ele coloca o dedo na ferida, né, ele traz uma série de sugestões de correções, e isso automaticamente precisa tirar muita gente da zona de conforto, porque a senhora é uma psicóloga jurídica respeitada, conhecida, que inclusive tá aí é estudada e acompanhada por muita gente, é uma referência, essa é a palavra. Então eu fiz essa pergunta exatamente por isso, né, para entender o que esse dedo na ferida causou, as pessoas realmente olharam e falaram assim, pô, de fato, ela tem razão, a gente precisa corrigir esses pontos, e como a senhora disse mesmo, pessoas de outros estados também oferecendo apoio à senhora em relação ao seu pensamento. O artigo é bem amplo, é bem completo, né? Quem tiver, inclusive, curiosidade, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio, que é bem importante que todos tenham conhecimento depois e leiam com calma o artigo. Muitos advogados têm citado esse artigo, né? Conhecem o artigo, infelizmente, depois de ter acontecido, e aí, quando vão fazer uma contestação, eles se referem ao artigo, né? Tem pessoas que foram condenadas e aí vai fazer uma revisão criminal, o advogado conhece isso e fala, mas peraí, olha o que aconteceu quando foi feita a entrevista prévia. Teve um documento de 10, 15, 20, 30, como eu disse, 40 folhas, onde houve a exclusão do acusado e dos familiares dele, de todo mundo que ele citou, mas teve uma avaliação psicológica. Como, né? Formou convicção
Antes da prova, não precisaria nem fazer a produção antecipada de prova, porque está todo descrito ali. A criança veio aqui, M disse, M... Assim, já está escrito. Já antecipou o depoimento. Então, assim, e em quais condições? Sem a presença de um assistente técnico, sem a presença da ampla defesa, porque ninguém viu. O assistente técnico não pode assistir, tá? Então, assim, é um ato que ocorre ali às escondidas. O assistente técnico, mesmo que a parte tenha nomeado, não pode participar da entrevista. De jeito nenhum. Então, você não sabe o que aconteceu, o que foi falado, de que forma ocorreu. Interessante. Bom, vamos ainda ficar na questão. Eu tô puxando algumas coisas aqui em relação ao artigo para a gente poder discutir. Vamos ficar aí, vamos permear esse artigo um pouco mais, aí, abrir um pouco mais esse pensamento que a senhora teve no artigo. Eu queria que a senhora explicasse para a gente os conceitos de vitimização secundária, revitimização, pessoa de apoio e intermediário, né? O seu impacto no contexto das entrevistas prévias. A senhora pode falar um pouco sobre isso pra gente? A revitimização ocorre, né? Então, assim, como eu disse, ou a pessoa tendo passado por aquela situação e irá passar pelo depoimento especial, ela vai também para a entrevista prévia, então ela tem que falar para mais uma pessoa se de fato aconteceu a violência, ou ela foi vítima da violência, ou se ela está mentindo e sendo usada para produzir provas, essa criança está falando uma vez além do necessário. Por quê? Já foi ouvida numa escuta especializada, que é aquele primeiro momento de acolher, ver o que aconteceu, ver para quais serviços ela deve ser encaminhada. Depois ela é ouvida nisso que mais parece uma avaliação psicológica. Ela conta de novo. Ela tem que ir no depoimento especial para contar novamente. Sendo que a lei do depoimento especial diz que a criança deve passar pelo procedimento uma única vez. Então, a entrevista prévia revitimiza, seja em situações reais ou em acusações falsas. Porque mesmo na falsa, se você está mentindo, alguém te pediu para mentir, mas você vai repetir isso frente a uma figura de autoridade, e o psicólogo ali, entrevistador ou assistente social, dentro de um fórum para uma criança, né? Até mesmo para um adulto, quando é uma figura de autoridade, porque vai relatar, e a criança vai saber, o adolescente vai saber que tudo que está relatando vai estar escrito num documento, é muito peso para essa criança. O peso de fazer a prova. Ou uma coisa verdadeira, então assim, eu sei que foi o tio da van escolar. Putz, eu vou contar para mais uma pessoa aqui, essa mulher vai escrever. E depois? O que é que o tio da van escolar pode mandar fazer comigo? Ou, se está mentindo, mais uma vez vai contar uma mentira. Então, isso é uma revitimização desnecessária, que pode ser considerada uma violência institucional, porque está praticando um ato que é desnecessário. Mas, né, os advogados criminalistas não estão se unindo para chegar na OAB e solicitar um documento, todo mundo assinar e falar assim, nós queremos que acabe isso no estado de São Paulo. Porque por que os outros estados não aderiram? Se fosse uma coisa ótima e boa, todo mundo faria. Mas não, é somente aqui. Então, essa revitimização é desnecessária. A revitimização secundária, a mesma coisa, não precisaria ter. E, às vezes, revitimiza, o que está escrito ali atinge outras pessoas, porque o acusado, vamos pensar num falsamente acusado, quando ele lê aquilo tudo que está escrito sobre ele, ele vai sofrer. Ele vai ter desejo de morrer, ele vai ter depressão, ele vai falar, mas quanta mentira que eu tô lendo aqui. A pessoa é atingida por aquele documento. Como a gente disse no episódio passado, cuidado com as relações com a justiça. Cuidado com o que você escreve, porque tem consequências. E tem consequências jurídicas muito sérias. Além das consequências criminais nesse caso,
as consequências do afastamento, do rompimento familiar, que às vezes se torna eterno, porque passa tantos anos que fica difícil. Por exemplo, num caso de alguém que contou uma mentira, a criança não quer depois se encontrar com medo da bronca. Pô, mas você foi mentir sobre aquilo. Nós ficamos 4, 5 anos, nós perdemos de vida aí separado. Não quer mais a bronca. Então, isso atinge outras pessoas. Atinge um documento, pode atingir os pais do acusado, a nova esposa. As mentiras que são contadas, né, causam mal-estar em muita gente. Às vezes nos novos filhos, ou às vezes nos irmãos mais velhos daquela criança, que acabam ficando impedidos de conviver. Então, é bastante sério. Numa situação onde, de fato, a mais prejudicada é a criança, né? Claro que os adultos têm ali os seus problemas, suas dificuldades, tem mesmo, claro, todos nós temos o nosso psicológico abalado numa situação dessa, mas a criança é o que mais sofre, né? Porque ela é um objeto ali, por vezes, de manipulação. Então, como fica a cabeça da criança? Eu queria entrar nos casos práticos, né? O que a senhora já acompanhou de consequência pós uma situação dessa com uma criança? Você diz de mentiras, de acusações falsas que fez a criança falar? Exato. E como que a criança carrega isso depois? Tem crianças que às vezes demora tanto o depoimento especial, né? Que a criança na hora acaba desmentindo. Então tem crianças que às vezes estão na terapia e tem um vínculo tão grande com aquela pessoa acusada, que ela chega um momento que ela não consegue mentir, né? Teve uma menina, assim, um caso bem marcante, ela estava com 13 anos, e na hora, quando a entrevistadora perguntou, o que você veio fazer aqui, né? Eu vou falar depois um pouquinho, o JP, do passo a passo de como tem que ser, né, uma boa entrevista. E chega um momento que a entrevistadora pergunta, mas e aí, o que você veio fazer aqui? A menina falou, vim desmentir uma coisa que eu menti anos atrás, a pedido da minha mãe. Minha avó tinha falecido e a minha mãe queria ficar com a casa e a minha mãe queria meu avô longe disso. Então eu menti, mas isso causou muita dor no meu avô, muita dor em várias pessoas e principalmente em mim. Eu precisei tomar remédio psiquiátrico por essa mentira que eu contei e que eu não suportava ter contado a mentira e não encontrar ninguém para desmentir. Eu não tinha. Hoje eu tô tendo a oportunidade. Eu sei que minha mãe vai ficar brava comigo porque está assistindo, mas eu vou desmentir. Meu avô nunca me fez nada. Então, ela carregou, acho que uns 4 anos demorou para ter esse depoimento especial. Ela carregou isso 4 anos. E aí começa a ter mudança brusca no comportamento escolar, começa a ter dificuldade de dormir, começa a se cortar, querer se automutilar. Diversos problemas, né? Às vezes começa a usar droga, se é um adolescente mais velho. Então, assim, as consequências de ter contado uma mentira vai junto com a pessoa. Porque tem uns que não conseguem desmentir e perde para sempre o contato com aquela linhagem. Porque geralmente quem está mentindo, né, é uma falsa acusação, interrompe o contato com a linhagem inteira, não só com aquele que fez. E nos casos que são reais, a pessoa distingue e fala assim, mas o que o avô, o que a avó, o que o tio tem com isso, né? Se o sujeito é um cafajeste, o sujeito fez isso. Mantém uma convivência monitorada, convida os avós para vir na festa de aniversário, convida para passar uma tarde, para almoçar no domingo, não afasta essa criança. Já nos casos em que é deliberadamente uma falsa acusação para afastar, afasta todo mundo, perde contato com os primos e com tudo. Então essa criança cresce sem uma parte da linhagem, seja da mãe, né? Você lembra lá daquele caso, né? Já daquela moça que está presa, a mãe está presa já há 2 anos, e a menina fica sem contato com a mãe e sem contato com a linhagem materna. Então, o que isso vai trazer na fase adulta? Eu falei uma coisa, porque me pediram. E aí isso interrompeu e minha mãe foi presa. Né? O que será? Não sabemos.
Tem crianças que se suicidam. Nós tivemos suicídio recente em Campinas, uns 6 meses. Então, assim, criança, adolescente, né? Pós-divórcio de pais. Assim, ninguém sabe o limite do outro, quanto o outro suporta. Ninguém sabe. Assim, é muito sofrido. Muitos acusados e mães acusadas tiram a vida. Porque falam assim, eu não vou aguentar passar por isso. Eu não aguento a pessoa ter falado isso de mim. Eu não suporto. A dor é tão grande, como se fosse uma traição de ter falado uma inverdade. A pessoa não suporta, né? Outros choram, ligam e falam, não estou suportando, eu não aguento mais, eu não sei o que eu vou fazer. E a pessoa passa anos, enquanto não termina esse processo, nesse sofrimento infinito. E claro que a criança e o adolescente também está sofrendo. Porque sabe que não foi uma verdade, né, o que aconteceu. Então é sério, gente. As pessoas usam um meio mais maléfico para afastar, né? No caso do pai ou de uma mãe que sofreu uma falsa acusação, ele sofre pelo distanciamento e por ter sua imagem arranhada de maneira falsa. Claro. E aí sim nós temos casos de pessoas que tiraram a própria vida porque não suportaram isso, pessoas que estão pensando em tirar. A senhora certamente deve receber muitos depoimentos e pedidos de ajuda nesse sentido. E para a criança que foi obrigada a contar uma mentira, provavelmente ela se sente usada, manipulada, sem valor, exatamente pela pessoa que deveria proteger, né? Uma das partes que deveria proteger e que está afastando ela de uma outra parte que precisaria estar perto também para proteger. Lógico, você viu, teve na mídia, eu acho que isso deve ter uns 3 anos, né? O pai que estava preso, já cumprindo há bastante tempo, e aí os filhos ficaram maior de idade e eles entraram com o processo dizendo que estavam mentindo, né? E aí o pai foi solto e etc. Isso saiu no Fantástico, saiu em todos os lugares. Então, assim, você imagina o peso de você ter contado uma mentira e depois ter que esperar a maioridade para conseguir um advogado, para fazer uma revisão criminal, para retirar o teu pai daquela situação? Meu, é assim, a própria pessoa não se perdoa, né? Vai crescer, vai ficar com muito... assim, uma sensação de insatisfação consigo, né? Isso vai macular, saber que fez mal para o outro, né? Vai macular a própria imagem que a criança tem de si, tipo assim, nossa, olha o que eu fiz, né? O estrago que eu causei na vida de muita gente. Porque tem assim, casos que eu presenciei, que a criança faleceu de morte natural, que o pai faleceu, que pai se suicidou, que mãe se suicidou, que acusado matou, né? Tem o caso aqui em Campinas, vou falar porque foi para a mídia, né? Foi pro Fantástico, do Sidney, que matou 13 pessoas, inclusive matou o filho e se matou depois. Então, assim, tem um monte de casos que aparecem na mídia e muitos, né? A gente só fala assim, fulano matou. Não fala o porquê, mas se você for buscar no processo, tem muita situação parecida com essa, né? De ser falsamente acusado. Nós não sabemos a reação do outro e o como isso é lidado, né, internamente. Às vezes a pessoa fala, meu filho tá bem, mas não tá bem, né? E a criança vê por uma avó querida que morre, tem infarto, outra tem AVC, fica na cama, não reconhece mais. Tem casos, né? Até a gente passou uma vez num programa que nós fizemos, uma avó que tinha tido um AVC e estava falando bem enrolada, ela já não estava conseguindo mais falar, ela faleceu posteriormente, pedindo, a neta estava afastada da filha dela, né? O pai ficou com a guarda e não permitiu mais que essa menina já estava adolescente. Ela pedindo, gravou um vídeo pedindo para que a menina pudesse vê-la no hospital, que ela estava sentindo que ela ia falecer. Pois o pai não deixou, nem no caso de situação da morte da avó. Uns 3 anos depois, essa menina já maior de idade, ela reencontra a mãe e fala que foi o momento mais sofrido da vida dela quando ela soube que a avó faleceu, estando chamando, né? Porque aí os tios falaram, pô, mas tua avó chamando, né?
E ela nem ficou sabendo, porque o outro nem contou. Então ela fala assim que isso é um momento que não vai conseguir recuperar. A mulher morreu. Não tem o que fazer. Então, assim, é triste. Os conflitos familiares que envolvem uma falsa acusação são prejudiciais não só para o acusado, para todo o entorno, para todo mundo que está perto. Porque a pessoa às vezes tem um filho novo, acaba sendo preso, aí aquela criança pequena não pode ir ver o pai, a nova esposa às vezes acredita, fala assim, nossa, mas será que é? Vou largar dele. Quem tem sobrinhos, nossa, mas será que é? Então não vou deixar mais meus filhos irem juntos. Então, a imagem socialmente fica maculada. A imagem da pessoa. E para desfazer esse é muito difícil, né? Veja casos de escolas, né, e não são poucas, ou de professores que são acusados, aí sai na mídia, tem aquele estardalhaço, molestou, não sei quando vai ver que era mentira? Como você vai? Ninguém vai lá na mídia falar, olha, todo aquele bafafá que nós fizemos era mentira, tá? A pessoa foi absolvida. Teve a investigação, foi comprovado, não existiu. Você já viu a mídia fazer isso? Eu nunca vi. Não faz, né? Não dá o espaço, né? Não dá o mesmo espaço, na verdade. Pode até dar o espaço, mas não o mesmo, né? Quando tem a obrigação de retratação, vai fazer 1h da manhã num programa que ninguém tá fazendo, 5 minutinhos ali, a gente tá certo, que ninguém viu, ninguém ouviu, né? Não vai pro mesmo canal com o mesmo tempo, né? De direito à resposta. Até porque a imprensa, ela não tem a obrigação de estar certo ou errado, ela tem a obrigação de noticiar coisas que chegaram até ela, mas noticiar de forma responsável. Então, por exemplo, fulano está sendo acusado de tal coisa. Não fazer de uma forma com a qual já acuse a pessoa. Está sendo acusado. Foi absolvido? Olha, fulano, lembra do fulano que a gente falou aqui há 2 semanas atrás, há 1 mês atrás? Ele foi absolvido da acusação. Tem que ser, a imprensa é cronista do que acontece, e não tomadora de partido, né? Mas não dá ibope, né? Não dá ibope. Não dá ibope. É isso. Não vende jornal, se bem que jornal não vende mais mesmo, né? Mas falando assim, eu lembro que na minha época, né, eu passava na frente da banca e tinha lá as manchetes, né? Então as pessoas compravam ou não um jornal, compravam ou não uma revista. É o que a gente chama hoje de clickbait, né? Tem o clickbait no digital, que a pessoa vai lá e fala assim, veja o que o fulano falou. Isso tem muito no YouTube, né? Pois é. Lá na thumbnail tá lá, veja o que o fulano falou sobre dando um exemplo aqui, sobre a série do Ayrton Senna. E na hora que você clica lá, fala, nossa, ele falou mal, deixa eu ver o que ele falou. Na hora que entrar lá, ele, nossa, eu adorei a série, sabe? Pois é. Uma coisa nada a ver. Exatamente isso. Então é o famoso clickbait que já tem desde sempre, né? Doutora, vamos falar então de como se fazer uma boa entrevista, o passo a passo. Existe todos, né, entrevistadores do Brasil têm que seguir um protocolo chamado Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Esse protocolo, que é padronizado e é o único aceito pelo CNJ, ele tem algumas regras. Essas regras devem ser seguidas, embora muitas vezes o juiz apressa e a entrevistadora pula a parte. Não deveria falar, excelência, eu estou exercendo a minha função e eu preciso cumprir o protocolo. Eu não lembro se foi no primeiro episódio, mas eu acho que eu citei isso, um depoimento que eu participei. O juiz falou assim, pula toda aquela parte inicial e vai direto para o que é importante. Não, isso faz mal para a criança. Não tem como ser direto sem estabelecer ali um vínculo. Então, a primeira coisa, né, numa boa entrevista, tem que ser passadas as regras básicas, né? Falar o nome, a entrevistadora se apresentar, olha, aqui é meu nome, eu estou acostumada, trabalho todos os dias entrevistando crianças,
trabalho aqui no fórum e nós vamos hoje, eu vou conversar com você hoje e eu vou te passar algumas regrinhas. Nós só podemos falar sobre coisas reais, coisas que aconteceram. Que são coisas que aconteceram, coisas que você viu, porque você estava presente, coisas que você ouviu, porque você estava presente. Você não pode me falar de nada que alguém falou para você que aconteceu. Então, é só, você entendeu? Ela vai fazer assim, ó. Caso eu diga algo errado, você me corrija. Porque várias vezes a gente vai, depois que você me contar algumas coisas, eu vou repetir. Eu vou tentar anotar aqui com a maior fidelidade possível. E quando você terminar, então eu vou dizer: bom, você me disse aqui que você estava no final da tarde de um domingo, na casa da sua avó materna, brincando no sofá. Se por acaso eu falar que você estava na casa paterna e não materna, e você vê que eu errei, você tem que falar: espera, você errou. Eu não falei não que eu estava na casa da mãe da minha mãe. Eu falei que eu estava na casa da mãe do meu pai. Certo? Combinado? Você vai me corrigir? Vou corrigir. Você não pode chutar nem inventar. Então, por exemplo, se eu te perguntar qual é o nome do meu cachorro, o que você vai dizer? Vou dizer que eu não sei. Muito bem, você não pode dizer que é Totó, que é Lulu, que é Snow, porque você não pode chutar, que você só pode falar o que você sabe. Se você não ouvir alguma coisa, ou você não entender, você precisa me dizer que você não conhece essa palavra, ou que você não entendeu para eu repetir, que você não ouviu. Então, estamos combinados assim? Sim, estamos combinados. Tá. Aí ela faz alguns testes, ela fala alguma palavra bem difícil. E aí? Não entendi, eu não sei o que é isso não. Né? Fala em outras palavras. Ela precisa cumprir isso daqui para a gente ter certeza que a criança está atendendo. E ela vai, você não pode mentir, etc. Eu falo assim, olha, vamos ver se você sabe a diferença de verdade e de mentira. Se eu te disser que o meu cabelo é vermelho. Você está mentindo, não é vermelho. Né? Se eu dizer que minha roupa é branca, você está mentindo, tua roupa não é branca. Então, ela vai fazer a criança entender isso, e aí ela vai para fazer a introdução, e ela vai estabelecer um raporte, que é um bate-papo neutro, para ela conhecer como essa criança fala, o quanto essa criança se lembra. Então, ela vai dizer: e aí, o que você fez hoje? Você estuda de manhã ou estuda à tarde? Eu estudo de manhã. O que você fez hoje? Hoje eu faltei, porque eu tinha que vir aqui, e aqui foi marcado meio-dia, e eu saio da escola 1, então não daria para eu estar aqui. Hoje eu faltei. Tá, e você faltou e você fez o quê? Não lembro. Então, assim, já não lembro do que fez hoje, né? Vai lembrar de alguma coisa que foi bem lá atrás. Então, a entrevistadora vai percebendo essa criança e conhecendo essa criança, e todo mundo tá ouvindo. Então, ela pode detalhar. Tomei café da manhã, eu comi isso, depois minha mãe fez tal coisa, aí nós almoçamos, daí a gente veio de Uber, porque o carro estava quebrado, e aí nós chegamos aqui, e eu tive que ficar esperando, porque você demorou para me chamar. Ela vai contar. A entrevistadora vai perguntar coisas neutras, né? Você tem mais irmãos? Com quem que você mora? Tem cachorro? Tem gato? Não sei o quê? Que série que você tá? Ou coisa assim. Para depois, quando essa criança estiver tranquila e ter feito esse treino de memória episódica, que é isso que a gente fala, voltar, né? Ver quanto essa criança consegue voltar em eventos passados. Eu fui para o cinema semana passada. Onde você passou as férias? Eu fiz isso, fiz aquilo nas férias. Quando essa criança estiver pronta, a entrevistadora vai perguntar: agora eu já conheci bastante você. Eu já sei muitas coisas e eu gostaria de você me dizer: por que você está aqui? E essa pergunta tem que vir uma resposta livre. Eu estou aqui, eu não sei. Porque falaram que eu tinha que vir falar com a psicóloga. Mas você tinha que vir falar o quê? Eu já não sei. Só falaram que eu tinha que vir. Ou então, eu vim aqui falar de uma coisa que aconteceu comigo. E o que aconteceu? Tem criança que fala nada. Eu fiz uma cirurgia.
Ou, ai, quebrei meu pé semana passada. Ou fala, vim aqui porque não sei quem passou a mão, baixou meu short e vai contar o que tá acontecendo. E isso tem que ser livre narrativa. Então a pessoa tem que continuar. E o que mais? Você tem mais alguma coisa para dizer? Ela não pode ler o que está ali naquela peça acusatória. Me fala do tempo, senão eu vou ficar falando. Não, Douglas já deu sinal ou não? O tempo já deu, o Douglas já deu sinal pra gente aqui já. Ai, Douglas, que rápido! O assunto é tão interessante que passa muito rápido, né? Tem 4 páginas aqui, né? Mas tudo bem. Eu acho que deu para as pessoas diferenciarem pelo menos o que é um depoimento especial de uma escuta especializada, porque infelizmente ainda tem juízes marcando escuta especializada. Gente, em solo forense, foi no fórum, depoimento especial. CRAS, Conselho Tutelar, polícia, escuta especializada. Ótimo. Olha, pessoal, mais uma aula aqui da doutora Liliane pra gente. Muito obrigado pela sua audiência, você que chegou até aqui. Não deixa de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, deixar seu comentário, deixar sua pergunta. Nós estamos nos empenhando para trazer o melhor conteúdo para vocês aqui. E não deixe também de fazer sua pergunta diretamente para a doutora Liliane nos canais, todos aqui expostos aqui no nosso comentário. A você, meu muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Fica aí o nosso convite para o próximo episódio. Maratone os outros episódios se você ainda não viu. Doutora Liliane, despeça-se aí do nosso público, por favor. Muito obrigada pela audiência, pelos comentários no episódio anterior, pelas consultas que me fizeram no WhatsApp. Estou sempre à disposição e minhas redes sociais é sempre o meu nome, Liliane Santi, e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço. Valeu.